Cara, tirando o contexto religioso, tá? A gente vê Josué dando ênfase para aquele povo tirar os deuses dos pais do meio deles. E aí sim, tirando do contexto religioso, quais os deuses modernos, digamos assim, no século XXI, que uma pessoa pode ter? Tirando do contexto assim de outras religiões, né? Que a gente não tem por que entrar muito no mérito, mas a gente às vezes muito se atrela, né? A estátuas, a templos, a coisa do tipo. Quais os deuses do século XXI que podem ocupar o lugar de Deus? Alguém escreve um livro que eu nunca li e não sei, mas já ouvi falar, e ele fala exatamente sobre isso. São 3. Dinheiro, poder e sexo. Jesus vai citar Mamon, né? Que é o deus assírio da riqueza. E Jesus usa ele como persona, como figura do dinheiro. Cita ele assim, vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Algumas Bíblias já traduzem Mamon direto, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é ruim? Não. Dinheiro não é ruim. Inclusive aqui vai estar o nosso Pix, brincadeira. Vai ter o QR Code? Não, não vai ter nada. Dinheiro não é ruim, porém Paulo deixa um aviso. Ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O desejo desenfreado, colocar o dinheiro como o alvo absoluto da vida, o alvo absoluto da conquista da existência. Esse é um problema grande. Paulo chama de raiz de todos, não é de alguns males, é de todos os males. Poder, o desejo desenfreado por poder. É um Deus muito forte. E hoje a gente pode, talvez, substituir a palavra poder por influência, fama, sucesso. Todo mundo quer ter milhões de views, milhões de likes, todo mundo quer viver de YouTube, todo mundo quer viver de internet. Por quê? Porque tem fama envolvida, tem influência, né? A gente tem os chamados influenciadores digitais. O próprio termo já liga um alerta de que a gente tem que estar atento a isso, porque o cara, que nem a gente comentou, acho, no último episódio, talvez, ou conversou em paralelo, passando lá no Instagram, e daqui a pouco um guri, cara, o guri deve ter 17 anos, e o guri falando sobre arrecadação, não, porque para ganhar dinheiro tem que fazer isso, isso e aquilo. Cara, ele tem metade da minha idade, talvez, tá, ele deve ser muito mais rico do que eu, mas, cara, esse piano não passou por metade das coisas que eu passei, ele nunca quebrou, ele nunca foi demitido do nada, e ele quer me ensinar a ser rico. Não, vai viver um pouquinho. Mas ele é um influenciador digital, e as pessoas buscam nele chaves, né? O pessoal usa muito a expressão hoje, não, vou te dar uma chave. Buscam essas chaves, essas fórmulas mágicas para o sucesso. Poder. Terceiro, sexo. Sexo é uma coisa que está muito em alta, mano. Muito em alta. A gente vê a banalização do sexo na música, a gente vê a banalização do sexo em programas de TV, a gente vê a banalização do sexo na cultura pop, a gente vê a banalização do sexo até na literatura atual. E é terrível porque está cada vez mais cedo. Se a preocupação dos meus pais era a sexualização dos adolescentes, a minha preocupação hoje é a sexualização de criança. A gente tem criança de 4, 5 anos dançando funk, que está falando as palavras mais baixas possíveis, e a criança está ali com 4, 5 anos rebolando até o chão, como se estivesse no momento do ato sexual. Então isso banalizou demais. Se a preocupação dos meus pais era mandar eu desligar a TV domingo de tarde, porque estava dando a banheira do Gugu, cara... Entregou a idade. 90ista. O que a gente deixa hoje para jovens, adolescentes e até crianças que têm acesso à internet na palma da mão e que pode acessar qualquer tipo de conteúdo. Sim. Entende? Então, esse é um Deus da atualidade. Dinheiro, poder, aqui a gente troca por fama, influência, sexo. Internet é um problema, ainda que, assim como o dinheiro, não é o dinheiro que é o problema, é o amor a ele, assim também a internet. A internet é uma baita ferramenta. A gente está usando ela como ferramenta para simplificar o pensamento bíblico. É o que a gente está fazendo aqui. Porém,
se mal usada, essa ferramenta se torna um problema. Sim. Eu vi alguém falando ontem sobre depressão e como o uso desenfreado da internet levava ele cada vez mais fundo nessa depressão. O próprio livro do psicólogo ali que eu estou lendo, falando de um menino que, pessoalmente, era um cara introvertido, não se comunicava, não falava com ninguém. Na internet ele cria uma persona, ele cria um personagem, e esse personagem é desinibido, é viril, é valente, é um grande conquistador, é um cara que faz tudo e tudo que ele faz dá certo. Pessoalmente, no dia a dia, ele volta a ser aquele cara introspectivo, ferido, depressivo. A internet tem esse poder e é uma ferramenta que, se não bem utilizada, se torna um Deus muito perigoso que a gente tem que cuidar. Boa. E é esses Deus hoje que a gente precisa ter esse cuidado, né? Que Josué alertou. As bênçãos, o que fazer, Sim. Né? Precisa ser perpetuado. Sim. E o que não fazer também precisa. Sim. Né? Ser perpetuado. Assim como mandou se livrar daqueles deuses, a gente precisa ter cuidado com essas coisas que não são deuses sempre. Sim. Mas podem se tornar Deus, né, pra Sim. gente.